Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, mais uma vez estamos aqui para divulgar o Evangelho do Mestre Jesus, neste livro que nós sempre recomendamos, que é o Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, aonde Emmanuel comenta o Evangelho do Mestre Jesus na parte prática para a nossa vida, exemplificando sempre que as lições que Jesus nos deixou, através do seu Evangelho e através dos seus apóstolos, elas são lições práticas para a nossa evolução espiritual. Esperamos encontrar todos bem, com disposição e com boa vontade, Senhor, de você poder evoluir sempre na sua existência. E hoje nós vamos falar do capítulo 4, Antes de Servir. E como sempre, Emmanuel vai nos citar o Evangelho do discípulo Mateus, no seu capítulo 20, no seu versículo 28. Como sempre, nós vamos comentando, nós vamos lendo os parágrafos e vamos comentando parte a parte e vamos procurando colocar do melhor modo possível essas lições para a nossa existência. Então ele começa dizendo: bem como o Filho do Homem não veio para servir, bem como o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. Então, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Então, Emmanuel aqui já está nos dando a primeira lição, o primeiro entendimento para a nossa existência. Em companhia do espírito de serviço. O que é esse espírito de serviço? A nossa boa vontade, Ele sempre diz que com o espírito de serviço nós estamos bem guardados, Pois a criação de Deus reafirma essa verdade com clareza absoluta. Então, ajudar, fazer o melhor possível, não esperar nada em retorno, como aqui nós comentamos várias vezes, que o bom trabalhador é aquele que entra mudo e sai calado, mas ele sabe exatamente o que ele fez, o que ele trabalhou, ele não precisa falar para os outros os acontecimentos, ele pode indicar quando falta para as outras pessoas que faltam trabalhadores para ajudar nisto ou naquele tipo de trabalho. Então é isso que Emmanuel já está colocando aqui. Dos reinos inferiores, as mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. Olha que interessante essa parte. Dos reinos inferiores, às mais altas esferas, tudo serve ao seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e especialização nas tarefas, prepondera nas mais humildes elementos nos variados setores da natureza. Então ele está dizendo aqui que todos nós, e até na natureza, a lei do trabalho predomina numa divisão de especialização. Então, se nós pegarmos a natureza, a nossa fonte de criação e a nossa fonte assim que nós temos de observação, você vai ver que cada ser ele tem uma tarefa específica. As abelhas produzem mel, polinizam as plantas, as minhocas elas aram a terra, elas transformam a terra em adubo. Certas plantas fazem um determinado tipo de trabalho, certas árvores fazem outra, muitas delas nos servem, Então, a natureza ela já coloca essas leis de trabalho, essas divisões de especialização muito bem preponderantes para a evolução não só desse ser, mas também de nós mesmos, E nós também, dentro dos nossos setores da natureza, nós sempre escolhemos uma especialização. Às vezes nós não trabalhamos nela, mas muitas das vezes, a nossa primeira escolha de trabalho é numa especialização, aquilo que nós queremos fazer, Ao longo do tempo nós vamos mudando, mas nós vamos melhorando, Então ele vai continuar aqui dizendo: essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Não é assim? Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos,
Olha que bacana, né? Ele pega justamente essas coisas mais simples da nossa vida, né? Plantas que não dão frutos, mas as suas folhas servem como remédio, e outras árvores que dão frutos, né? E a gente sobrevive através delas. As pedras que umas servem para construção, outras servem para fazer caminhos, né? Servem para fazer calçadas. O Pai forneceu ao Filho do Homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura antes de servir. Então aqui, Deus Pai já nos coloca aqui, nós como filhos do homem, né, nessa casa planetária, cada objeto, cada coisa se encontra justamente no lugar próprio para que a gente possa utilizar do melhor modo possível. É claro que o ser humano, né, diante ainda da sua evolução e diante da sua fraqueza de objetivos mais elevados, acaba se utilizando de determinadas coisas para somente uso próprio ou somente para dominar as outras pessoas, né? Olha o que ele fala aqui. Se lhe foi dada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto corre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem. Então ele está dizendo aqui, se nos foi dado, ele utiliza a pólvora como exemplo, se nos foi dado, né, determinados elementos para a nossa evolução, e se nós utilizamos esses elementos para ferir ou para matar os outros semelhantes, né, isso aí é por nossa conta. Nós vamos responder por isso que nós fizemos, né? Porque tudo Deus nos coloca para a prática do bem, para objetivar a nossa elevação. Do mesmo modo que tem energia nuclear, que é fabricado bombas para a destruição de outras pessoas, a energia nuclear também é colocada à disposição para a nossa saúde, né? Quantas tomografias nós fazemos no nosso corpo físico para verificarmos como está a nossa saúde, né? Quantos benefícios a energia nuclear traz através de tratamentos, né? E é isso que ele está falando aqui. Não é o objeto em si, mas como nós utilizamos o objeto para a nossa evolução espiritual, né? Para o nosso enriquecimento, como ele fala aqui, do patrimônio universal. Não olvidemos, ele continua, que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Jesus utilizou muito dessas questões do mundo material, dos objetos da natureza, para nos ensinar como nós devemos tratar para a nossa evolução. O Evangelho de Jesus está cheio dessas lições, né, de coisas simples, quando ele fala, né, olhai os pássaros do céu, olha os passarinhos, eles não plantam nem colhem, mas então o que eles estão fazendo lá? Né? Se Deus os alimenta, então os passarinhos estão lá fazendo o seu trabalho humildemente. Eles não estão perguntando para você se você gosta ou não gosta do trabalho dele. Ele está fazendo, simplesmente isso, ele está trabalhando, e esse é o objetivo dele. Assim temos que sermos nós temos que trabalhar, ajudar. Não perguntamos, será que estamos sendo úteis? Não, estamos sendo úteis sim. Se nós utilizamos as coisas que nos são dadas para serem úteis, e estamos utilizando essas coisas para ajudarmos as outras pessoas e a nós mesmos, estamos sendo úteis também, né? Então ele continua aqui nos falando, podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podeis principiar mesmo assim, servindo na edificação moral dos cristãos. Então ele está aqui nos colocando que ninguém está inapto para fazer alguma coisa. Ele fala assim, se nós podemos fazer coisas materiais, uma enxada ou uma panela, uma caçarola, né, constituem excelentes pontos de início para que começamos a fazer. Quantas obras as pessoas precisam, quantas coisas as pessoas precisam para melhorar, né? E nós temos essa condição de fazer, vamos fazer. Ah, mas você está enfermo, você não, por alguma situação você tem alguma dificuldade. Não tem problema. Olha o que ele fala aqui, né? Você pode servir na edificação moral dos cristãos, dos irmãos, de ajudar as outras pessoas, de poder fazer o melhor, de espalhar a palavra do Mestre, né? De, através do teu exemplo,
poder mostrar como você vive, como você supera as dificuldades, né? Há muitas pessoas, inclusive nas redes sociais, que mostram isso daí. E isso é muito bacana. Então, nós estamos aqui, né, dentro dessa questão em que Emmanuel nos coloca, antes de servir, analise o que você pode fazer, como você pode fazer e ponha mãos à obra. Só assim nós evoluiremos espiritualmente. Meus irmãos, minhas irmãs, agradecemos por estarmos mais uma vez todos juntos. Agora nós vamos começar, os nossos irmãos médiuns vão começar o trabalho de passe, o trabalho de radiação à distância. Então nós vamos pedir para você que você prepare o seu copo com água, a sua garrafinha com água, sente-se num lugar confortável, né, feche os olhos, põe as mãos no joelho, comece a fazer as suas solicitações ao Mestre Jesus, à espiritualidade. Peça também não só para você, mas peça pelas outras pessoas. Eu não sei o que pedir para as pessoas. Peça que tenham muita paz, muita prosperidade, que consigam superar os seus desafios. E enquanto vai passando essa música aqui, os nossos irmãos estarão irradiando, né, o passe para você. Que você tenha muita paz, que você tenha muita prosperidade. O meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim nos der o aval para a nossa presença.